no nosso estúdio Conecta Imob 2022. Tem ao meu lado agora Guilherme Savaia. O Gui acabou de sair do palco e teve uma palestra incrível lá no nosso palco principal, Conecta Stage. A pauta dele era do consumidor ao centro. Foi uma palestra muito provocativa, Gui. Eu queria que você iniciasse aqui contando um pouco como foi estar no maior palco do mercado imobiliário da América Latina, né? É um palco que retorna do remoto para o presencial. E queria que você tentasse narrar um pouquinho dessa emoção, desse reencontro, como você se sentiu. Eu estava com saudades. Essa foi a minha quarta participação no Conecta, presencial. E isso aqui é muito gostoso, é muito eletrizante. Você encontra pessoas que você sabe que são vozes importantes do mercado, né? A gente estava ali nos bastidores conversando com o Romeu Buzarello, o Sérgio Langer, o Marcelo Dadian, o Gui Blumer, a Cris Taveira, que participaram do painel junto comigo, e saber que essa turma toda está aqui dividindo conhecimento e que tem muita gente aqui investindo, né, em si, na sua própria formação, e em se tornar um profissional que esteja par e passo aí com o que está acontecendo de mais moderno no mercado, é muito gostoso. Eu adoro, eu aprendo muito, eu venho dividir um pouco do meu conhecimento aqui, mas eu aprendo bastante também, e a gente encontra um monte de empreendedor aqui. Tem essa parte aqui de fora que é super bacana, porque tem as startups, as empresas de venda, e a gente consegue ver o que a turma está fazendo de mais moderno num lugar só. Então, é uma delícia e eu já estava com saudades. Muito bom. Nós também estávamos com saudade, Guilherme. É bom tê-lo aqui. Na tua palestra, você tocou muito no assunto do Phygital. Queria que você compartilhasse um pouco do que foi pautado com quem está lá assistindo e não pôde acompanhar você ali no palco. E também que você trouxesse alguns insights, porque, afinal de contas, tocando no assunto da pandemia, já temos um mercado imobiliário que é muito volátil, muito diversificado, e certamente essas mudanças trazidas com a pandemia e o retorno, que não foi tão longo assim, como ficaram, né? Eu achei super interessante poder falar de dois temas e juntar os dois numa coisa só, que é o consumidor ao centro, né, o tal do Customer Centricity, uma palavra chique em inglês, mas é só para dizer que a gente tem que basear as nossas decisões, os nossos processos no cliente, que é uma coisa que já é falada há muito tempo, mas com a lente do Phygital, que é esse mundo novo, esse mundo que está cada vez mais digital, mas que não deixou de ser físico também. E principalmente no mercado imobiliário, acho que são duas jornadas, a jornada digital e a jornada física, e elas se complementam e se intercalam o tempo inteiro. E foi sobre isso que a gente falou muito lá, e foi realmente um painel super provocativo. A gente combinou isso antes. A gente falou, vamos seguir a linha do Conecta aqui. Acho que ninguém vem aqui para passar a mão na cabeça. As pessoas vêm aqui para serem provocadas. E a gente falou, vamos falar as verdades. E vamos convocar as pessoas a basearem as suas decisões no cliente e não no produto, e não em si próprias, e não no cheque de comissão, e sim no que é o melhor para o cliente, escutar o cliente. E a gente falou bastante sobre isso. Então, eu, como incorporador, eu estou na Uni, né, Uni Incorporadora, que é uma empresa muito inovadora. Eu cheguei há 4 meses lá e encontrei uma empresa que tem um apetite enorme para inovação, um time extremamente aberto e que já conhece muito. Então, eu estou adorando a minha casa nova, e a gente fala muito sobre isso lá dentro, né? As decisões precisam ser baseadas no cliente, precisam levar em consideração essa escala do comportamento digital muito forte, e é o que a gente tem feito. Então, posso dar um exemplo? O que é essa jornada Phygital, né? E por que ela é importante? O cliente ele vai buscar imóveis, vai ser impactado por ofertas e ele vai entrar na busca, na jornada de busca. E ele vai fazer isso no mundo físico e no mundo digital. Se você não tiver presente e relevante, e aí o relevante tem um parênteses, né? Se você não tiver presente e relevante no mundo digital e no mundo físico, nos momentos em que ele precisa, ele vai te abandonar e vai seguir com os que estão tratando ele bem. E por que esse relevante tem um parênteses? Porque é o que é relevante para o cliente. Então, não necessariamente o que é relevante para um é relevante para o outro, e não necessariamente o que é relevante para você é o que é relevante para ele. Então, por isso, essa escutativa,
esse esforço realmente em entender o que gera valor para esse cliente. Um exemplo que a gente está trabalhando lá na Uni que é super interessante. A gente, essa semana, estou dando aqui em primeira mão, a gente subiu o primeiro prédio da Uni para o metaverso. Então, o nosso empreendimento na Jerônimo da Veiga, no Itaim Bibi, ele existe na Jerônimo da Veiga no mundo físico e existe no metaverso da Insignia, que é um parceirão nosso. E a gente, depois que o prédio subiu, a gente teve assim uma surpresa muito grande. Foi a primeira vez que a gente conseguiu entrar no prédio sem ele existir, porque ele foi lançado agora esse ano. Então, a gente conseguiu entrar no prédio num ambiente virtual de imersão muito grande, entender as proporções, os caixilhos, a iluminação, pegar o elevador, subir nos apartamentos, ver o tamanho, a vista. E todos os clientes que compram um apartamento lá no Jerônimo recebem também a NFT do seu apartamento no metaverso. Então, que isso muda? Isso muda que é o seguinte, você está empoderando o seu cliente. Se ele tem essa possibilidade de ter essa experiência, de entrar no prédio que ele vai morar, ou mesmo no prédio que ele está buscando para morar, no metaverso, numa realidade super imersiva, você está dando mais poder de decisão para ele. É aí que eu digo, ele vai seguir com quem tiver par e passo com as suas necessidades. E ele vai abandonar quem não estiver. Nossa, é excelente. Assim, e você falando parece super fácil, né? É uma coisa tão simples. Eu pego, eu coloco no metaverso, o cliente recebe um NFT no final. Mas é um trabalho fantástico e eu imagino que tem um baita trabalho operacional por trás disso. Parabéns. E muito obrigada, inclusive, pelos exemplos que você trouxe aqui. Acho que conseguiu elucidar muito bem o que você trouxe ali no palco também. Agora, só para fechar, Gui, eu queria saber se você já conseguiu dar uma volta aqui pelo evento. A gente está no segundo dia de Connect Mob, pessoal. Eu queria saber se você conseguiu dar uma volta pelo evento, aproveitar um pouco dos conteúdos e também de todas essas experiências e ativações que nós tivemos aqui, ainda temos, claro. Queria que você compartilhasse com a gente uma tendência ou inovação que você viu aqui no Connect Mob 2022, que você leva para a Uni, que você leva para 2023, que você pode compartilhar com quem está assistindo a gente agora. Claro, maior prazer. Primeiro que eu acho que todo mundo que está aqui no Conecta já está um passo à frente. São pessoas que estão investindo nelas próprias, nas suas carreiras, nas suas empresas. E é fundamental vir para um evento como esse que consegue reunir o que está se fazendo de mais moderno, mais novo no mercado, as empresas tradicionais dividindo o que elas têm feito, as startups. Então, é um ambiente muito gostoso, muito eletrizante aqui de troca de conhecimento. E o tema desse ano, para mim, vocês não podiam ter escolhido um tema melhor, que é o consumidor no centro de tudo. Está na hora da gente realmente colocar isso na pauta de verdade. Se esse consumidor não estava no comando e no centro de todos os processos de todas as empresas antes da pandemia, agora ele está. Então, talvez ele não esteja da sua, mas ele está nos seus concorrentes. Então, a gente precisa prestar atenção nisso. Lá no palco eu deixei 3 dicas. Eu deixei uma dica dividida em 3 partes para o pessoal que estava lá assistindo, que foi o seguinte: pegue as suas últimas decisões profissionais, talvez as suas últimas 10 decisões, tenta anotá-las num bloquinho de notas do seu celular e passa um filtro nessas decisões para entender quais foram os drivers, né, os motivadores dessas decisões. Primeiro filtro, são 3 filtros, aí que divide em 3 partes. O primeiro filtro é o cliente. O cliente esteve no centro de cada uma dessas decisões? Faz um ranking aí e vê quantas sim e quantas não. O segundo é, essas decisões levaram em consideração esse mundo digital? Ou elas foram decisões que levaram em consideração só o mundo físico ou só o mundo digital? Também acho que vale a pena fazer um ranking. E o terceiro é, quanto de conhecimento de dados atuais e de pesquisa você levou em consideração para tomar essas decisões? E quanto foi conhecimento histórico, de 5 anos atrás, de feeling que você acha, que o jeito que o cliente cliente de econômico é assim, o cliente de alto padrão é assado, tudo bem. Ele é assim, é assado porque você pesquisou agora, em 2022, como ele é, ou você está usando dados históricos. Dados históricos morreram. Então, considere essas 3 lentes aí nas suas decisões, faça um ranking e isso vai ser uma força motivadora, principalmente se você tirar uma nota baixa, para que você comece a prestar mais atenção nisso e se prepare
para ser um profissional do ano de 2022, 2023 e assim por diante. Excelente, excelente. Muito obrigada, Guilherme. Eu acho sempre fantástico, porque estamos aqui falando de NFT, estamos falando de metaverso. São assuntos que entendemos como se estivessem tão distantes no futuro. E quando a gente se depara com casos como a Iuni, né? Aí é claro que extrapolamos todas as nossas experiências, bens, serviços adquiridos e no mercado imobiliário isso fica ainda mais aprofundado. Mais uma vez, muito obrigada por ter topado o desafio de ter saído do palco, ter vindo direto para cá conversar um pouco com a gente. Você que continue nos acompanhando daqui diretamente do Conecta Imob 2022 no estúdio.